Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula aí do Conquistando o Enem, tá bom? Então, se você vai prestar o Enem e precisa fazer uma revisão desde lá do Fundo 2, assiste essa aula. Essa aula especificamente a gente vai ver porcentagem. Aparece no Enem? Sim, gente, aparece todos os anos. Bom, então vamos lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um vídeo aí de física ou de matemática, você pode acompanhar, tá bom? Outra coisa, tem na descrição do vídeo um link onde você pode acessar para pegar material para estudo, beleza? Então vamos lá, vamos para essa aula 5 de porcentagem. Então vamos lá, gente, o que é porcentagem? Porcentagem é uma proporção de uma quantidade total, que é avaliado sobre a centena dessa quantidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem 100 pessoas, tá bom? Então, temos lá 100 pessoas. E imagina que 40 dessas pessoas são mulheres. Então, qual é a porcentagem de mulheres que vai ter nesse grupo dessas 40 pessoas? Então, 40 é o total de mulheres, 100 é o total de pessoas. 40 sobre 100, isso eu posso escrever de duas maneiras. Da forma de fração, 40 sobre 100, da forma decimal ou da forma de porcentagem, 40%. Se a gente olhar aqui, ó, dá para ler direitinho, ó, 40%. Tudo bem? Aqui é fácil a gente ver, por quê? Porque a gente está relacionando com uma quantidade centesimal, tá bom? Uma quantidade que tem 100. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma fazenda 100 animais. E desses animais a gente tenha 32 porcos. Qual é a porcentagem de porcos que eu vou ter? 32 sobre 100, ou seja, 32%. Maravilha! Quando eu tenho sempre a comparação com 100, é fácil, é só fazer isso aqui, tá? Só que algumas frações ou algumas quantidades não vão estar logo expressas com esse número 100. Tá? E aí, como eu faço? Bom, para fazer desse jeito, a gente vai ter que fazer uma continha de divisão. Então, por exemplo, se eu tiver essa fração aqui, ó, 1/5, tá? Como que eu passo essa fração? Primeiro, para decimal, é só fazer 1 dividido por 5. O 5 cabe dentro do 1? Não. Então, eu ponho 0, e o 0 aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, sobra 0. Então, passando para decimal, isso aqui é 0,2. Ah, então, beleza, passei para decimal. Como eu passo isso para porcentagem? Quando a gente tem um decimal, para a gente passar para porcentagem, é só fazer vezes 100. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,2 vezes 100. Então, põe os dois zeros aqui por conta do 100. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Esse zero aqui nem preciso colocar, mas se quiser não tem problema, tá? Ó, uma casinha decimal, uma casinha. Então, isso dá 20. Então, 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, é assim que a gente passa a fração para número decimal e de decimal para porcentagem, tá bom? Vamos um outro exemplo aqui. Eu tenho 7 sobre 16. Cheguei nessa fração. Como que eu vou saber a porcentagem? Então, vamos fazer a divisão. 7 dividido por 16. O 16 não cabe no 7, eu ponho 0, e um 0 aqui. Então, vamos lá. 16 vezes 3 dá 48. 16 vezes 4 dá 64. 16 vezes 5 dá 80. Opa, então é 4. Então, dá 64
sobrou 6, certo? Posso pôr um 0, porque já estou fazendo a continha depois da vírgula, aí dá por 3, que dá 48, sobra 12. Posso pôr um 0, tá? Então, vamos lá. 16 vezes 6, 96, 16 vezes 7, 114, né? 16 vezes 7, que dá 2, 4, 112. 16 vezes 8, 128. Opa, passou. Então, é o 7. Aí, dá 112, resto 8. Posso pôr um 0, aí dá 5. Aí dá 80, resto 0. Então, olha o número que deu, 0,4375. Só que eu quero em porcentagem, só fazer vezes 100, que dá 43,75%. Tá? Uma outra dica para passar para a porcentagem, quando eu tenho decimal, é andar com a vírgula, 2 casinhas para a direita. Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. 0,4375. A vírgula está aqui, ó. Eu ando 1, 2 casinhas e ponho a vírgula. Então, 43,75%. Tá bom? E onde que eu uso porcentagem? Tá? Na vida, vou ter porcentagem? Sim, bastante. Tá? Então, esse é um dos conteúdos de matemática que a gente aprende na escola que aparece muito. Bom, aparece bastante. Tá? Então, como eu vou calcular? Quando eu tiver um aumento, quando eu tiver uma diminuição. Por exemplo, tive um aumento do salário de 10%. Como eu calculo isso? O aluguel aumentou 20%. Como eu calculo isso? Tá? As minhas despesas se reduziram em 5%. Como que eu calculo isso? Tá? 15% da população está doente. Como que a gente calcula isso? Então, a gente vai ver isso agora, porque como aparece na vida, vai aparecer no Enem também, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Vamos calcular aqui um exemplo de porcentagem, tá? De aplicação de porcentagem. Jonas recebe atualmente R$ 1.500 de salário. A empresa vai aumentar o salário de Jonas em 7%. Pergunta-se, qual será o valor do aumento e depois qual será o novo salário de Jonas. Então, primeiro, como que a gente vai calcular esse aumento? Para calcular esse aumento, eu tenho aqui que é 7%, eu vou fazer 7% de 1.500. Esse D, gente, significa vezes. Então, eu faço 7%. 7 sobre 100 vezes 1.500. Multiplicação de frações. Coloco 1 aqui no denominador, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vamos lá. Fazer aqui, ó, 1.500 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 5 dá 35, vão 3, 7 vezes 1, 7 mais 3 dá 10. Então, aqui, ó, 10.500, 100 vezes 1, 100. Bom, divisão com 100. É fácil, eu vou cortar um 0 aqui, ó, 1, 2, aqui, 1, 2. Então, cheguei que isso dá 105 sobre 1, que é 105. Então, esse aqui é o valor do aumento. Isso equivale a 7%, tá? Tem outra forma de fazer? Claro que tem. Vamos fazer aqui. Eu poderia fazer o seguinte, 7% passar para forma de fração, 7 sobre 100, e passar para decimal, 0,07. Aí eu vou fazer 1.500 vezes 0,07. Aí, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7. Com 3 dá 10. Aí eu conto duas casinhas aqui, ó. 1, 2. 1, 2 e ponho a vírgula. 105. Olha lá, deu o mesmo resultado, tá bom? Então,
calculamos aqui o valor do aumento, vamos colocar a resposta aqui, ó, R$ 105 vai ser esse aumento. Aí ele pergunta, no item B, qual vai ser o novo salário dele? Bom, é só somar o salário antigo, 1.500, mais o aumento, 105. Então, 1.500 mais 105, 5 mais 0 dá 5, 0 com 0 dá 0, 5 mais 1 dá 6 e aqui dá 1. Então, o novo salário dele vai ser R$ 1.605, tá bom? Então, aqui, R$ 1.605. Teria uma forma da gente fazer direto para saber o salário final dele, sem calcular o aumento, chegar direto no valor? Tem sim, vou fazer agora. Então, gente, vamos pensar. O salário dele é 1.500. Isso corresponde a 100% do que ele ganha. Como ele vai ter um aumento de 7%, então o novo salário vai ser de 107%. E aí, o que eu faço? Vou transformar isso aqui para fração 107 sobre 100, e aí eu posso passar para decimal, dá 1,07. Então, é só a gente fazer o seguinte, 1.500 vezes 1,07. Então, vamos fazer essa continha. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 1, 7, com 3 dá 10. Aí, eu ponho um mais aqui, aí o 0, 1, 2, 3, 4, e depois faço a continha com 1. Ponho 2 mais, dá 0, 0, 5 e 1. Então, vou somar 0, 0, 5, 0, 6 e 1. Duas casinhas, 1, 2, 1, 2. Então, olha lá, R$ 1.605. Então, quando a gente for fazer essa continha de aumento, eu posso acrescentar no 100%, então deu 107%, e passo para decimal e multiplico direto, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Numa fazenda foram colhidas 600 laranjas para serem vendidas numa feira. Durante o transporte, 15% das laranjas acabaram estragando. Quantas laranjas ainda restaram para ser vendidas? Bom, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode calcular qual é o total de laranjas que acabou estragando e tirar dos 600, ou eu posso calcular direto quantas laranjas sobraram. Vamos fazer dos dois jeitos, tá? Primeiro vamos calcular quantas estragaram. Então, vamos fazer 15% de 600. Então, 15 sobre 100 vezes 600 sobre 1. Multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo, isso aqui vai dar 9.000 dividido por 100. Ah, vai dar 9.000 mesmo? Vamos fazer aqui, ó. 600 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Um maisinho aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. Então, 0, 0, 0, 9. Então, deu 9.000. Beleza, 100 vezes 1 dá 100. 9.000 dividido por 100, corto 2 zerinhos aqui, 2 aqui. Então, 90. Aí, o que a gente faz? Como o total são 600, 600 menos 90. Então, 600 menos 90, vamos lá. 0 menos 0, 0. 0 menos 9, não dá. Pego 1 daqui, então aqui fica 10. 10 menos 9 dá 1. 5 menos 0 dá 5. Então, 510 laranjas foram as laranjas que sobraram. Beleza, tá certinho? Sim, tá certinho. Mas como eu posso fazer isso direto? Bom, se a gente tinha 100% das laranjas e 15% acabou sendo perdida porque estragou, quanto sobrou? Sobrou 85% das laranjas. É só fazer 100 menos 15, tá bom? Então, aqui eu vou pegar emprestado, aqui também eu vou pegar emprestado, então vai ficar 5, 8.
85%. Beleza. Então, o que eu faço com esse 85%? Primeiro, eu vou transformar ele para fração 85 sobre 100. E isso é a mesma coisa que 0,85. Aí é só pegar o total, que são 600, e fazer vezes 0,85. Tá bom? Vamos montar essa continha aqui. Ah, eu posso usar fração para fazer? Pode usar fração também, não tem problema. Então, 600 vezes 0,85, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30. Mais 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 6 dá 48. Aí, 0, 0, 0, dá 11, vai 1, 5. Duas casinhas aqui, ó. Uma, duas, uma, duas. Olha aqui, ó. 510 também. Então, deu o mesmo valor, tá bom? Então, a gente pode fazer essa continha direto. Ah, então, a gente vai lá na loja. Vamos comprar uma calça jeans e aí o cara fala, olha, se pagar no dinheiro tem 10% de desconto. Gente, a calça custava 100%. Se eu tenho 10% de desconto, não vou mais pagar os 100%. Vamos pagar 90%. Então, é só pegar o valor da calça e multiplicar por 0,9, tá bom? Então, esse é o jeitinho prático, rápido aí de fazer. Beleza, professor, entendi lá como que faz a fração, como calcula a porcentagem também e como isso aparece no Enem. Então, a gente vai ver agora 2 exercícios para a gente ver que realmente cai, tá bom? Então, olha só, gente, esse aqui do Enem. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. Então, aqui a gente tem o gráfico 2006 até 2011 e a quantidade em milhões de pessoas. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi de... Então, vamos lá. Em 2007, a gente tem 120,98. Em 2011, 224,02. Então, como que a gente vai calcular a porcentagem, o quanto aumentou? Primeiro, eu tenho que calcular a quantidade de aumento que eu tive daqui para cá, certo? O quanto aumentou de 2007 para 2011. Então, 224,02 menos 120,98. Então, vamos lá. Aqui, 2 para 8 não dá. Então, eu tenho que pegar um emprestado do lado. Só que não tem ninguém. Então, eu vou pegar desse lado aqui. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 10. Só que eu vou pegar um emprestado, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 12. 12 menos 8 dá 4. 9 menos 9 dá 0. 3 menos 0 dá 3. 2 menos 2 dá 0. E 2 menos 1 dá 1. Então, eu tenho esse aumento aqui, ó. Esse aqui é o aumento de pessoas, de milhões de pessoas. Ó, tem uma pegadinha aqui, tá vendo? Que ele já dá 103,4%. Não, isso aqui é a quantidade de pessoas que aumentou, tá bom? Tá, então como que eu calculo a porcentagem? Em 2007, eu tinha 120,98 e o aumento foi de 103,04. Então, eu vou fazer essa continha. 103,04, que foi o aumento, dividido por quanto era inicialmente, 120,98. Então, a continha aqui é chatinha de fazer, tá bom? Mas é assim que a gente calcula o aumento percentual. O quanto aumentou dividido por quanto era inicialmente, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer essa continha aqui, ó. 103,04 dividido por 120,98.
Primeira coisa, cortar as vírgulas. O número de casas depois da vírgula é igual, então é só cortar. Aí vamos lá. O 120 ou o 12.098 cabe dentro do 10.304? Não. Então eu ponho 0, e um 0 aqui, tá? Aí eu vou fazer a continha aqui, ó. 12.098, perdão, vezes 8. Dá 64, vão 6. 72 com 6 dá 78, vão 7. 8 vezes 0 dá 0. Com 7 dá 7. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8, 1 dá 9. Então, isso dá 96.784. Aí, eu vou fazer a continha aqui de menos, tá? Então, pego 1 daqui, aqui vai dar 6. Aí, vou pegar daqui. Então, 13 menos 8 dá 5. 9 menos 7 dá 2. Aqui, 9, 1, 12, 6 e 0. Sobrou isso aqui. Então, gente, aqui ó, vai dar 0,8 alguma coisa. Então, vamos lá. Preciso fazer o resto da conta para saber se dá aproximadamente isso ou não? Bom, se quiser fazer, vamos fazer. Vamos pôr um 0 aqui, ó. Então, vamos ver. 12.098, vamos fazer vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 9 dá 45, 49 vão 4. 5 vezes 0 dá 0, com 4 dá 4. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, dá 6. Então, 60.490. Bom, subtraindo aqui, dá 0. Aqui vai dar 7, 0, 2. Ó, 0,85. Nem preciso fazer mais. Isso aqui deu em decimal. 0,85 para passar para a porcentagem é vezes 100. E isso dá 85%. Tá? Não vai dar exato? Claro que não. Mas aí a gente já elimina C, já elimina A, já elimina D e já elimina E. E aí a gente chega exatamente aqui. A única resposta que está próxima aí é 85,17%, tá bom? Então, é um exercício aí de porcentagem de aumento, tá? Ó, do Enem 2017, tá bom? Vamos lá, para mais um exemplo. Vamos lá, gente. Mais um aqui, ó, que tem tudo a ver com o atual momento. A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. Bem diferente de hoje em dia, né? No ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de R$ 100 para R$ 93. Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho, o consumidor... Então, vamos lá. Fiz a continha aqui da diminuição do preço. R$ 7,00. Agora, quanto esses R$ 7,00 corresponde ao preço atual da carne, tá? Proposto no exercício. Eu faço 7 dividido por 93, tá bom? Fazendo essa continha aqui, 7 dividido por 93, eu vou chegar no seguinte valor. 0,0752. Passando para a porcentagem, é só fazer vezes 100, que dá 7,52%, que é aí a alternativa C, tá bom? Ganhou 7,5% em poder aquisitivo da carne. Por quê? Porque hoje, esses R$ 7,00, ele corresponde a 7,52% do preço da carne, tá bom? Então, é assim que a gente vai calcular o quanto aumentou o poder aquisitivo, a porcentagem em relação ao preço atual, beleza? Então, gente, é assim que a gente calcula o ganho do poder aquisitivo. A gente pega o quanto está sobrando aí de dinheiro em relação ao preço total da carne, tá? Vai dar 7,5%. Ah, por que não é em relação ao preço anterior? Porque hoje R$ 7,00 no
referente ao preço de 93, vai dar exatamente isso, tá bom? Então, tá resolvido mais um exercício do Enem. Como eu mostrei para vocês, isso aparece bastante, tá? Então, na descrição aqui do vídeo tem um link onde vocês podem pegar exercício para resolver, tá bom? Esses exercícios vão ter gabarito e vocês podem treinar para o Enem. A gente vai continuar fazendo essas aulas para completar todo o conteúdo do Enem. Então, essas primeiras aulas são aulas para retomada de conteúdo, coisa que ficou lá no fundo, tá bom? Trazendo essas continhas básicas até a gente chegar no conteúdo propriamente do ensino médio, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido a explicação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho. Se você gostou, deixa aí seu comentário, tá bom? Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima.